quem busca a direção divina. É o alimento espiritual, fonte de verdade eterna, tesouro do pensamento, esperança de eterna vida. Faça da Bíblia o seu guia e encontrará a libertação. Faça da Bíblia o seu guia e encontrará a salvação. Como a palavra da vida traz força e sabedoria, o amor de Deus purifica, trazendo a voz ao coração. Deus quer que o homem o busque na comunhão que enobrece, fazendo a sua parte desse plano maravilhoso. Faça da Bíblia o seu guia e encontrará a libertação. Faça da Bíblia o seu guia e encontrará a salvação. Lindo é acordar e ver o sol no céu brilhando, é ouvir o canto de aves anunciando que uma linda manhã já raiou. Tudo é lindo, o arco-íris depois de um temporal e um sorriso espontâneo de criança e um sincero aperto de mão. Lindo é o amigo que lhe estende a mão num momento de tanta aflição. Como é lindo, mais lindo ainda é conhecer bem de perto um grande amigo que demonstrou me amar dando sua vida, mesmo eu não merecendo esse amor. Cristo é o nome do meu Redentor e a Ele darei meu louvor. Como é lindo, lindo és meu
uma semana especial porque ontem nós batizamos o Fong. Foi tão bom, Fong, ter batizado você e tê-lo agora como membro batizado da nossa igreja. Mesmo sem ser batizado, o Fong já nos ajudava no som, já estava envolvido nas atividades da igreja. É tão bom, Fong, ter você e ter tido a oportunidade de batizar você, tá bem? Eu acho que essa semana também está sendo especial porque nós vamos realizar 2 batismos agora. A primeira pessoa que será batizada é a Elisete. Ela será membro da igreja de Vila Norma, do nosso grupinho aqui. Elisete, Jesus está muito feliz com a sua decisão de servi-lo, de andar no caminho dele, de obedecê-lo. Eu quero perguntar a você, você realmente aceita Jesus como seu Salvador pessoal? Sim. Você quer ordenar a sua vida, cumprir os propósitos que Jesus tem para uma pessoa cristã, vivendo sempre para honrar e obedecer a Jesus como seu Salvador? Sim. Sim. É de livre e espontânea vontade que você está aqui no tanque para ser batizado agora? Sim. Sim. Que Deus abençoe muito você. Amém. A Elisete, a família dela estará de mudança, eles vão retornar, né, para o Ceará no próximo final de semana. E eu disse a ela, na cidade onde você for morar, se não tiver igreja, comece você a estudar a Bíblia com as pessoas e a partilhar a fé que você conheceu. E quem sabe na sua casa vai começar um novo núcleo do Evangelho lá. Mas eu tenho certeza que haverá uma comunidade adventista naquela cidade para você congregar com eles. Tá bem? Elisete, o céu está muito feliz pela sua decisão de servir a Jesus como seu Salvador. Segundo a tua vontade, o teu querer e a tua escolha, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Sempre firme, fiel. Ganhe seu esposo para Jesus. E seus filhos também. Tá bom? Que Deus te abençoe. O Marcos era para ter se batizado ontem à noite junto com o Fong. Mas uma série de empecilhos o impediram de estar ontem e foi providencial. Porque se você tivesse vindo ontem, eu não batizaria a Elisete hoje. Porque disseram para ela que o batismo seria hoje e ela estava pronta para vir hoje. E ela disse que quando ficou sabendo que o batismo foi ontem, ela ficou muito triste. Aí de repente foram correndo dizer para ela que o Marcos não tinha vindo ontem e que eu ia batizá-lo. E ela veio correndo para cá para ser batizada. Então existem algumas coisas que a gente não entende, que Deus vai conduzindo e vai dirigindo. O Marcos é conhecido de muitos aqui da igreja, tem frequentado a nossa igreja já há um bom tempo, é amigo do Sandro, fui professor dele no NASP. E Marcos, é de livre e espontânea vontade que você está aqui dentro do tanque hoje de manhã? Sim. Quer ser batizado de fato e de verdade? Sim. Pela graça de Cristo você aceita os princípios bíblicos e quer buscar dele poder e graça para viver estes princípios? Sim. Não esqueça, Marcos, Deus tem grandes planos para você. Deus poderá usá-lo muito. Marcos é muito inteligente. Ele é da área das exatas. Eu fui professor do Marcos no ensino médio, lá no NASP, há algum tempo atrás. E é um prazer batizá-lo hoje pela manhã. Marcos, segundo a tua escolha e a tua decisão, cumprindo a ordem do Divino Mestre, eu, ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Que bom, Senhor. É uma cerimônia simples, mas ela é importante e expressiva na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Este é o momento da oração intercessória. E eu quero orar aqui, hoje pela manhã, por uma pessoa que está enferma, o pai do Gilzeno, que também se chama Gilzeno. Mas eu quero orar pela nossa cura das enfermidades espirituais da vida que todos nós temos. Uns mais, outros menos, né? Às vezes um cancro espiritual, uma tuberculose, sei lá, uma infecção aí da vida espiritual que porventura nós possamos ter. Jesus pode nos curar, eu sei disso. Vamos rogar a Deus que tenha misericórdia de nós. Pai, nos aproximamos de Ti mais uma vez nesta manhã, porque Jesus Cristo é nosso advogado, nosso intercessor. Ele pagou o preço do nosso resgate e isso nos dá ousadia de nos achegarmos até o Teu trono de graça. Queremos pedir que o Senhor abençoe o Gilzeno, cujo pai, que também se chama Gilzeno, está hospitalizado. Ele está com seu pai hoje no hospital. Coloque a Tua mão curadora sobre ele. Louvamos porque o Adilson está conosco. O Senhor tem abençoado a sua cirurgia, oramos por ele. Osilda também. E outros irmãos que nós oramos durante a semana, que não conseguimos nos lembrar de todos. Mas obrigado pela cura, obrigado pela proteção. Gostaria de louvar de maneira especial o Senhor por proteger meu filho e por livrá-lo de um mal que poderia ter sido fatal. Gostaria de te agradecer por isso. Gostaria de te louvar pelos irmãos que foram batizados. Proteja esses teus filhos, guarda-os pela tua graça e pelo teu poder. Também te agradeço pela presença do pastor Ivan conosco, por ele ter sido teu mensageiro, por nos ter estimulado a prosseguir na caminhada e na vida cristã. Mas nosso Deus, todos nós somos enfermos do Espírito. Temos nossas doenças espirituais. E pelo sangue de Jesus Cristo eu rogo, cura-nos, Deus. Por favor, cura-nos. Cura de nossas fraquezas espirituais. Cura das nossas lutas. Tenha misericórdia, nosso Pai. A gente não consegue lutar sozinho, nós não temos forças. Mas um dia Davi, um jovenzinho, enfrentou um gigante no nome do Senhor dos Exércitos e com pedrinhas ele venceu. Nós também podemos vencer no mesmo nome. Não gigantes visíveis, mas gigantes invisíveis. Gigantes que facilmente poderiam nos derrotar. Mas no nome do Senhor dos Exércitos, dá-nos a vitória. Cura-nos a todos. Continue abençoando o pastor Ivan na exposição da Tua palavra nesta manhã. O Senhor sabe o que nós precisamos, ilumina a sua mente e seu coração. Rogamos em Teu nome. Amém. Amém. Vai fazer o que a tua
Oi. Para mim é sempre mais difícil terminar uma semana do que começá-la. Talvez porque seja a última oportunidade minha de falar alguma coisa a você dentro do contexto da semana de oração. E a responsabilidade se potencializa, se multiplica. Você terá outras oportunidades de se entregar a Jesus e de estabelecer uma comunhão mais íntima com o Pai. Mas para mim é a última oportunidade de falar a respeito de Cristo, de um pouco daquilo que eu tenho visto e vivido. Por isso leio pela última vez o que está no folderzinho da semana de oração e diz ali assim: um Deus fantástico que trabalha à noite, que faz horas extras para nos ajudar. Um Deus que nos momentos mais difíceis da nossa vida realiza as maiores obras. Que no silêncio e na escuridão da dor faz tocar seu trono. Um Deus que não descansa para você descansar. Um Deus que nunca pestanejará até eu e você irmos para o lar. Deus trabalhou essas noites na sua vida? O que Deus falou para você? Qual foi o recado que Deus quis trazer a você? Eu não sei se foi na segunda, no sábado, no domingo, na terça, na quarta, alguns desses dias, ou se Deus vai falar apenas hoje ao seu coração. Mas eu tenho certeza de que de alguma forma Deus quis deixar um recado no seu coração. Espero que ele esteja colocado em um lugar que ninguém possa tirá-lo. Eu sou muito grato a Deus por essa semana de oração. Deus foi muito bom. Como falei no primeiro sábado, acredito que a única qualidade que eu possa ter para poder estar aqui é ser amigo do pastor Jorge Mário e de sua família. Falar a vocês que o hotel que vocês colocaram a minha esposa e a mim é muito bom, mas como a casa do pastor Jorge Mário não tem. Agradecer por todo o carinho, os abraços, os beijos, os sorrisos, a saída, o olhar amoroso de cada um de vocês. Vocês sabem que eu escutei o mesmo pensamento de 2 anciãos aqui. Em conversas informais, falando sobre a igreja do Riacho, eles falaram assim: tem muita lenda, viu, pastor? Tem muita lenda. Uma coisa é verdade, mas tem muita lenda. Eu confesso que algumas dessas lendas talvez eu desconheça. Eu conheço aquilo que eu vivi. E se existe alguma característica que pode ser encralacada na história dessa igreja, se existe alguma característica, eu diria que é a igreja do amor. Porque é impossível pregar aqui sem sentir o amor e o carinho de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho, por tudo que vocês fizeram por mim e pela Luciana essa semana. Foi muito bom. Essa história de gratidão é interessante, né? Dizem que a gratidão é um espírito nobre e que a gente precisa aprender a nos tornar gratos. Esses dias eu li uma historinha. Sabe essas historinhas que a gente lê, né?
diz que era uma menininha pequenininha assim, desse tamanho, vestido rodado, cor de rosa e branco, chuquinha dos dois lados, estava acompanhada do pai. E eles entraram no lugar mais constrangedor que existe nessa terra. Sabe qual é esse lugar? O elevador. O elevador é um lugar constrangedor. Porque fica todo mundo fingindo que não está olhando para ninguém, né? Mas está todo mundo olhando todo mundo. Então você olha para baixo e está observando tudo, né? E eu não sei se você já reparou como a tendência das pessoas no elevador é fazer esse movimento aqui, ó. Elas ficam, não sei, pode reparar. Vai no elevador, não sei porquê, não precisa, né? Mas fica. E todo mundo fingindo que ninguém está olhando para todo mundo. E dizem, né, aqueles entendidos em etiqueta, de que se você entrar no elevador com um amigo, você deve parar a conversa. O elevador não é o momento de você continuar uma conversa, você espera. E também as conversas mais profundas que existem entre dois desconhecidos no elevador é em relação ao tempo, né? Pois é, tá frio, tá calor, aquelas coisas, né, as informações que óbvias, que todos já sabem. Eu também tô, né, com frio, tô com calor. Mas dizem os entendidos em etiqueta que nem isso deve ser feito. O elevador é um lugar de silêncio. É um local onde nós devemos entrar, permanecer em silêncio e sair, e então falarmos o que quisermos ou precisarmos. Mas diz que o pai entrou com a menininha no elevador. E as menininhas, elas não se preocupam com regras de etiqueta. E dentro do elevador, quebrando também a etiqueta, um senhor distinto, terno, gravata. Não sei porque a gente faz essa associação, né? Distinto com terno e gravata, não tem nada a ver. Mas ele estava com terno e gravata. E de repente, os dois apertam. Não sei se aconteceu isso com você, porque é constrangedor. E aí você vai no 15º e a pessoa vai no 16º. Então ela vai acompanhar você até o final, você querendo usar o espelho e não pode. É complicado. Eles entraram e os dois iam muito alto no prédio. E no decorrer do processo, aquele homem distinto, ele coloca a mão assim, ó, dentro do paletó, e ele começa a fazer um barulho característico e começa a tirar de dentro assim, ele vai tirando. Eu não vou tirar nada, tá? Não precisa ficar na expectativa. Mas ele foi tirando, e ele tirou ali um bombom. Mas não era um bombom qualquer, que tem um monte de bombom aí, né? Era um bombom daqueles meio caseiros, com 2 morangos dentro, já comeu? Com uma calda assim, meio que de leite condensado. E ele pegou, e sabe o barulhinho desse tipo de bombom, né? Um papel, não sei se é celofane, celofane. Aí, agora vocês imaginem a menininha. Ela vidrou o olhinho no bombom. E o indivíduo pegou, sem se aperceber da menininha, por enquanto, e deu uma mordida na metade do primeiro morango. Porque se pega o morango inteiro, não tem muita graça, né? Mas você vai pegando por partes. E ele pegou metade do primeiro morango. E parte ali assim daquele líquido caiu um pouquinho no papel. E a criança pensou, choro? Ou fico aqui olhando? E ela ficou olhando. E ela ficou ali naquela expectativa. E o homem percebeu. O pai percebeu. E o pai ficou constrangido. O homem ficou naquela situação. A menininha não tirava o olho. E aquela circunstância. E de repente o homem segurou com a mão esquerda o bombom. E foi no bolso. E tirou outro bombom. Olhou para a menina sorriu, ele sorriu e entregou, ela pegou rapidinho, né? Vai que desiste. E aí o pai, aquele sorriso amarelo, ela pegou e já foi abrindo o bombom e falou assim, filha, como é que se diz?
Aí o menininho olhou pro tio, né? E falou assim: tem mais? Semana de oração é assim. A vontade do pregador, pelo menos a do pregador, é perguntar para Jesus assim: tem mais? Mas a gente tem que colocar no coração o espírito de gratidão. É não pensar que se vai, mas agradecer por aquilo que se viveu. E eu agradeço a vocês por tudo. Vamos fechar nossos olhos, vamos curvar nossa fronte e vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos porque o Senhor trabalha verdadeiramente no turno da noite. Te agradecemos porque essa igreja vivenciou encontros marcados em alta madrugada. Te agradecemos porque o teu anjo acordou muitos de nós aqui. Te agradecemos porque tivemos essa experiência única e marcante contigo. Te agradecemos porque muitos de nós tiveram a oportunidade de estar aqui durante essa semana. Mas esse é um momento de nos lembrarmos de todos aqueles que não puderam estar por algum motivo. Que todas as bênçãos dessa semana de oração recaiam sobre eles também. Pai, obrigado porque o Senhor não descansa. Obrigado porque o Senhor não pisca o olho um segundo. Obrigado porque a sua atenção e cuidado para conosco é completa e total. Te agradecemos porque o Senhor está no comando da nossa vida. Te agradecemos porque tudo que temos e tudo que somos vem de tuas mãos. Nós te imploramos, ó Pai, que estejas conosco agora, nesse último sermão dessa semana de oração, que um dia surgiu no seu coração e desceu a nós. Obrigado pelas tuas bênçãos, em nome de Cristo pedimos. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 11. Quem escreveu o livro de Filipenses? Quem? Paulo. Paulo escreveu o livro de Filipenses. E vocês sabem que no capítulo 4, no versinho 11, 12 e 13, aparecem algumas coisas interessantes, para que a gente possa refletir um pouquinho essa manhã. Filipenses, no capítulo 4, 11 a 13. Todos acharam? Lembram dos 3 barulhinhos da igreja? Nós escutamos os 3 essa semana. A Bíblia, a água batismal e o copinho do cálice da Santa Ceia. Muito bom. Filipenses 4, 11, 12 e 13. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui. Não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Já aprendeu a se contentar em toda e qualquer situação? Com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com muita roupa, sem muita roupa? Passando na Federal, na USP ou não? Aprendeu a viver bem em toda e qualquer circunstância? Paulo diz assim, olha, eu aprendi. Isso significa que nós precisamos aprender. A gente não nasce com isso, não é inato. A gente precisa aprender a viver bem em toda e qualquer circunstância. E olha o versinho 12. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Isso é um cara nobre, né? Ele é elegante na miséria e na abundância. Ele aprendeu a viver bem. Paulo entendeu que a felicidade dele não dependia das coisas desse mundo. Por isso Paulo foi quem foi. Nos é descrito que Paulo foi açoitado, foi apedrejado, foi colocado em prisão. Ele aprendeu a viver bem em toda e qualquer circunstância. O dia que eu e você aprendermos a viver, significará que Cristo vive em nosso lugar. Que a gente não vive mais. Sei o que é ter abundância. E sei também o que é passar fome. Vamos continuar? Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome,
tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E o versinho 13, você conhece? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse verso aqui, às vezes é usado de maneira tão errada, né? Às vezes a gente usa esse verso quando tem alguma coisa impossível para a gente fazer, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É um verso de autoestima, né? De autoafirmação, de projeção para coisas impossíveis. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que ele podia tudo isso, passar necessidade e ser feliz ao mesmo tempo, ter abundância e não ter, passar fome, ter comida e viver bem, porque ele podia o quê? Todas as coisas. Mas não é uma áurea de onipotência que nós recebemos se temos fé, não é isso. É aprender a viver bem. Mas Paulo, como é que você consegue isso? A gente não consegue, a gente não tem dinheiro para pagar a conta, a gente já fica preocupado, a gente já não consegue dormir, a gente anda estressado, nervoso, preocupado. Olha, eu vou dizer o segredo. Eu posso qualquer uma dessas coisas naquele que me fortalece. Quem fortalecia Paulo? Deus, Jesus. Muito bem. Jesus, vamos usar a segunda pessoa da Trindade aqui. Jesus fortalecia o apóstolo Paulo. Jesus fazia com que Paulo vivesse essas circunstâncias. Paulo, por ele mesmo, nunca teria conseguido isso. Eu e você jamais alcançaremos a excelência do cristianismo sem Cristo. Nós jamais conseguiremos nos tornar bons sem estarmos em contato com aquele que é bom. Nós jamais amaremos o próximo se não estivermos em contato com aquele que nos ama. Paulo tinha um segredo, estava pertinho de Cristo o tempo inteiro. Você sabe que Paulo não foi um discípulo, ele não conheceu Jesus, ele não foi amigo de Cristo enquanto Cristo viveu aqui na terra, como eu e como você. Mas ele tinha uma comunhão profunda e teologicamente ele tinha um norte mais centrado do que Pedro. Porque Pedro achava que o evangelho era só para os judeus e não para os gentios. Paulo tinha esse foco, Paulo tinha essa visão. E ele estava certo, não Pedro, que era discípulo, que havia vivido com Cristo, convivido com Jesus. Isso significa, de maneira prática, aquilo que Jesus estava dizendo: olha, se vocês crerem em mim, vocês farão as coisas que eu faço e até maiores coisas. Não houve evangelista maior e com maior sucesso do que o apóstolo Paulo. Mas porque ele estava o tempo todo agarrado com Cristo. Se você não estiver agarrado com Cristo em tempos de bonança e paz, quando vier a tempestade, você não terá a mesma facilidade para estar apegado com Cristo. O momento de eu estar buscando um relacionamento íntimo e verdadeiro com Jesus são nos tempos de bonança. Eu falei para alguém aqui essa frase em algum momento. Não se fazem mártires 5 minutos antes da fogueira, uma frase clássica. Não se fazem mártires 5 minutos antes da fogueira. Um mártir, ele não diz assim: vou morrer por Cristo hoje. Não. A história de vida dele é uma vida de comunhão profunda com Cristo. E na hora da decisão, ele sabe o que tem que tomar. Que decisão deve tomar. Quem é Jesus para você? Jesus é um homem que viveu há 2000 anos, que você, não, é meu Senhor, é meu Salvador, tá, e aí? Os teólogos apresentam, e de maneira bem específica, um teólogo chamado Josh McDowell, apresenta as 3 possibilidades para nós entendermos quem é Jesus, teologicamente. Ele diz assim que Jesus podia ser um mentiroso. Sim, porque Jesus, a diferença de Jesus e de qualquer profeta que já passou aqui, foi o fato de ele afirmar ser Deus. Todas as vezes que Jesus expressava essa ideia, eu sou, ele estava evocando o tetragrama sagrado do povo de Israel, de Yahvé. Na concepção e mentalidade hebraica, ninguém é, né?
Todos estão, só Deus é. Deus é. O verbo ser é aplicado somente a Jeová. Todos nós estamos. Por isso você não é adventista, você está adventista. Você não é professor, você está professor. Você não é um marido, você está marido na concepção hebraica, no pensamento filosófico hebraico. E aparecia Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso os fariseus queriam apedrejá-lo, porque ele se afirmava ser Deus. Ninguém podia usar essa expressão. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Ninguém podia usar essa expressão, a não ser para designar Deus, porque só Deus é, só Deus era, naquela antiga concepção. Jesus afirmava ser Deus, os discípulos afirmavam Jesus sendo Deus. Quando alguém dizia ser o Messias, ele estava trazendo para si os atributos divinos, porque na concepção judaica o Messias era o próprio Deus. Tomé declarou isso depois da crucificação, ressurreição de Cristo, quando olhou a Jesus e disse: Senhor meu, Deus meu. Jesus Cristo perdoava pecados, e esta é uma prerrogativa divina. Por isso tanta perseguição. Por isso não entendiam e não compreendiam Jesus. Por isso Josh McDowell coloca a possibilidade de Jesus ser um mentiroso. Assim, a falsidade ideológica, a pessoa que afirma ser uma coisa que não é, está mentindo. Eu sou advogado, não é. Cadê a carteirinha da OAB? Você pode ser formado bacharel em direito, mas cadê a carteirinha da OAB? Aí você é advogado. Aí você precisa ter. Se Jesus Cristo não era quem ele afirmava ser, Jesus Cristo era um mentiroso. Mas existem outras possibilidades. Jesus poderia ser um louco. Sim, porque se ele afirmava ser Deus, tinha certeza que era Deus e não era, ele era louco, né? Se eu chegar aqui e falar para vocês que eu sou Napoleão, e falar para vocês que eu acredito, e eu realmente acreditar que eu sou Napoleão Bonaparte, eu sou maluco, porque eu não sou. Se Jesus afirmava ser Deus, acreditava que era Deus e não era Deus, então ele era maluco. Jesus Cristo poderia ser um mentiroso, Jesus Cristo poderia ser um louco, ou Jesus Cristo poderia ser quem afirmava ser. Ele poderia ser o próprio Deus. Mas uma qualificação não cabe a Jesus: profeta e sábio. Porque um sábio, se não é Deus, não diz que é Deus. Um profeta não faria isso. Um profeta não é um louco. Você pode acreditar que Jesus foi um grande mentiroso. Você tem liberdade para isso, Deus te dá essa liberdade. Você pode acreditar que ele era um lunático. Mas sabe como um lunático ou um mentiroso pode escrever o Sermão do Monte? O sermão mais lindo e profundo que o gênero humano conhece. O ser humano mais simples e iletrado consegue entender a mensagem do Sermão do Monte. E as mentes mais brilhantes da terra não conseguem exaurir toda a profundidade desse sermão. Um lunático, um mentiroso, um maluco não conseguiria transformar o mundo. Você transforma as pessoas e as ideias apenas com verdades absolutas, com princípios. Quem é Jesus para você? Eu sei que para você Jesus é Deus, mas ele precisa ser mais do que isso, precisa ter um relacionamento profundo para que a gente entenda quem é Jesus. Centenas de milhares de sermões já foram escritos a respeito de Jesus. Eu quero nessa manhã apresentar-vos novamente Jesus. Um Jesus que eu tenho conhecido, que eu tenho procurado conhecer, com 3 características muito claras na sua personalidade. E ele como nosso modelo, o nosso principal modelo,
nos reporta para uma transformação de perspectivas, uma mudança de paradigmas, uma cosmovisão diferente. Quero apresentar-vos nessa manhã o Jesus imprevisível. Nos Estados Unidos saiu uma moda. Era uma fita onde existem as iniciais de uma frase que em português seria traduzida assim: em meu lugar, que faria Jesus? Estava dando aula, uma aluna vindo da América veio com essa fitinha. Eu não conhecia. Falei, o que quer dizer isso aí? Ela falou assim, em meu lugar, o que faria Jesus? Então, é o seguinte, professor, a gente está numa situação, a gente não sabe o que fazer, e a gente pensa, em meu lugar, o que faria Jesus? Eu confesso a vocês que eu tenho dificuldade com essa moda específica, que chegou no Brasil, mas não com muita força. Tenho dificuldades com essa frase, porque todas as vezes em que eu projeto aquilo que Jesus faria em meu lugar, eu reduzo a previsibilidade humana. E Jesus era imprevisível. Ninguém podia imaginar o que Cristo ia fazer. Hoje nós podemos traçar um perfil, porque nós estamos lendo, estudando, analisando, e nós podemos imaginar, e mesmo assim é muito fora daquilo que Jesus faria. Jesus sempre foi imprevisível. A cada momento Jesus era imprevisível. Enquanto todos pensavam que ele ia tomar o poder de Roma, quando toda a multidão foi recebê-lo na entrada de Jerusalém, com palmas de palmeiras, gritando, Hosanas, Hosanas ao filho de Davi, ele se entrega à cruz. Quando todos viam nele um homem bom, incapaz de fazer mal a alguém, ele entra no pátio do templo e quebra tudo. Jesus sempre foi imprevisível. E imaginar o que ele faria no meu lugar é reduzi-lo à minha capacidade intelectual, que é limitada e totalmente previsível. Jesus Cristo, por isso, tem planos imprevisíveis para mim e para você, porque ele é imprevisível. Vocês sabem que todas as profecias descritas na Bíblia, o povo de Deus só entendeu e a compreendeu de maneira plena depois do seu cumprimento. Antes nós vagueávamos por conjecturas. E ainda existe muita gente vagueando em conjecturas das profecias que ainda não se cumpriram. Como se dará? Vai ter chip na testa, vai ter chip não sei aonde, vai ser assim, vai acabar o dinheiro, não vai acabar o dinheiro, já acabou o dinheiro, como que é isso, como que vai ser? Então vem as pragas, são literais, não são universais, não são, e ficam naquelas conjecturas todas. E uma coisa eu tenho no meu coração: a imprevisibilidade de Deus nos trará grandes surpresas na escatologia, no fim do mundo, no fim da história. E nós perceberemos que, mais uma vez, não sabíamos de maneira plena aquilo que Deus estava reservando, porque Ele é imprevisível. Quando nós lemos os Evangelhos e estudamos e percebemos a vida de Cristo, percebemos que em cada situação Ele era imprevisível. Com uma pessoa demoniada, Ele dialogava, com a outra Ele não dialogava. Com um fariseu fazia uma pergunta, ele ia contra o fariseu. Com o outro ele vinha e trazia para perto de si. Jesus era imprevisível. Quero apresentar-vos nessa manhã novamente Jesus. Um Jesus que amava os indesejáveis. Ele se aproxima de uma história, de uma parábola, e pega um samaritano satanizado pelos judeus e faz dele o herói de sua parábola. Porque os indesejáveis para a sociedade são extremamente desejáveis para Cristo. Aqueles que são renegados ao ostracismo, aqueles que são feios, simples, nojentos, são colocados como párias da sociedade, são extremamente desejáveis para Cristo.
Ninguém podia entender como ele podia se assentar com pecadores. Mas Jesus Cristo diz assim: eu não vim para os sãos, eu vim buscar e salvar os perdidos. E por isso aqueles que eram desprezados, aqueles que eram rotulados, estigmatizados pela sociedade, eram extremamente aceitáveis e desejáveis para Cristo. Jesus Cristo tem a mesma intensidade de amor por um bêbado que está vomitando em algum momento, nesse momento, em algum lugar da terra, o mesmo amor que o amor que ele tinha por Ellen White, ou o amor que ele tem por você e por mim. Há um pensamento de Max Lucado que diz assim: não importa quão ruim você seja, não importa quão podre e sujo você seja, você nunca vai conseguir com que Deus ame você menos do que já ama. E não importa quão santo e quão bom você seja, Deus nunca vai amar você mais do que já ama. Porque o amor de Deus, ele é pleno, ele é completo. Ele não tem para onde se expandir, nem para onde se retrair. Esse é o amor de Deus, pleno e completo. Jesus olha para uma mulher desprezada pelos judeus por causa de sua raça, desprezada pelos seus por causa dos seus muitos casamentos, e faz dela a primeira missionária da história do mundo a partir de Cristo, a mulher samaritana. Quando tentam pegá-lo em uma circunstância, ele diz que ninguém deve apedrejá-la a não ser que não tenha pecado. E se alguém poderia condenar aquela mulher, era ele, mas ele disse assim: ninguém te condenou? Quem sou eu para te condenar, filha? Levanta, vem comigo. Só vou te dar um conselho. Vai para o teu caminho, mas não peques mais. Jesus era imprevisível e amante dos indesejáveis, dos desprezados, dos solitários, dos incompreendidos. Esses eram amigos de Jesus. Esses eram amigos dele. Quero apresentar-vos nessa manhã novamente Jesus. Um Jesus que amava as prostitutas, os covardes, os ladrões, os homicidas, os mentirosos. Amava com amor profundo. Jesus amava quem ninguém amava. Talvez ninguém desse nada para Pedro, mais um pescador no meio de vários. Mas Jesus o amou. Ele disse assim: Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Sabem por que Pedro conseguiu amar as ovelhas? Porque ele se sentia amado. Amado por Cristo. Um homem rude, grosseiro, incauto, desvalorizado, foi alvo do amor de Cristo. Quero apresentar-vos nessa manhã novamente Jesus. Um Jesus radical. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus pouco se valeu do equilíbrio sonso e insalubre. Lembrem-se sempre que o equilíbrio entre o quente e o frio é o morno. E isso causa ânsias em Deus. Quero apresentar-vos um Jesus radical. Palavra tão deturpada em nossos dias. Porque radical tem a sua etimologia na palavra raiz, que por sua vez tem a sua gênese, o seu significado, naquilo que é profundo, naquilo que tem profundidade, aquilo que não se verga facilmente. Jesus era radical.
As suas ações eram radicais. No templo ele demonstrou sua radicalidade. Nos seus princípios ele demonstrou isso. Ele radicalizou quando disse: se alguém ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Talvez alguém mais equilibrado falaria que o amor de pai, de mãe é importante, é significativo, mas que é importante colocar a Deus. Se você ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Jesus Cristo diz: o sim do cristão deve ser sim e o não, não. E o que passar disso vem do maligno. Jesus radicalizou. Quero apresentar-vos nessa manhã novamente Jesus. Um Jesus imprevisível. Um Jesus que era apaixonado pelos fracos. Não que ele não ame os fortes, mas ele é apaixonado pelos fracos. Apaixonado por aqueles que são débeis. Apaixonado por aqueles que precisam, que clamam. As ovelhinhas mancas, tortas. Ele é apaixonado por elas. Apresento-vos nessa manhã novamente Jesus. Um Jesus radical. Você é radical nas suas escolhas? Ou você tem procurado o equilíbrio que não decide? O equilíbrio que não se compromete? O equilíbrio que não paga o preço? As pessoas equilibradas não entram para a história. As pessoas moderadas não entram para a história. Aqueles que entram para a história, tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal, são pessoas que se posicionam. Você é um cristão radical, que tem profundidade, que não se verga facilmente? Ou você é o cristão dito equilibrado, moderado, que não radicaliza? Deus tem sede de homens e mulheres que tenham coragem de serem santos. Deus está a ponto de vomitar da sua boca as pessoas equilibradas. Me entendam bem, o equilíbrio que não se compromete. Jesus tem sede de pessoas que se posicionem, que não se verguem nem para a esquerda e nem para a direita. O livro Educação nos fala sobre isso. A maior necessidade do mundo é de homens e mulheres, que não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens e mulheres que permaneçam firmes pelo que é reto, mesmo que caiam os céus. Quando Jesus olha hoje para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo, quando ele olha para o Brasil e ele passa os seus olhos por você, ele encontra na sua essência esse tipo de homem e de mulher radical, que não se compre, que não se vende, que é um esteio na igreja, na obra de Deus na terra? Ou ele encontra uma Maria mole? Eu fiz uma semana de oração no meu primeiro distrito. Sempre quando eu chego no distrito, eu faço uma semana de oração. Eu estava fazendo uma semana de oração no meu primeiro distrito. A gente fala primeiro, parece que teve muitos, né? Teve 2. O meu primeiro distrito, Tingui. E eu fazendo a semana de oração, que foi uma mescla, uma semana de oração jovem e ao mesmo tempo Calvário. Nós antecipamos o Calvário e tinha muita visita, muita visita, muita visita. E eu estava pregando. E todas as noites do meu lado esquerdo
Do lado direito sempre sentam pessoas especiais. Mas do lado esquerdo, não sei o que tem. Do lado esquerdo, assim, não sei. Não sei se é coincidência, mas do lado esquerdo, na frente... E eu, do lado esquerdo, na frente, tinha uma senhora. E essa senhora chorava todo o culto. E eu pensava, mas está tão ruim assim. Às vezes eu falava boa noite, ela estava chorando. E a saída, aquela mulher me dava um abraço, quase quebrava minhas costelinhas. De amor. Uma senhora, e ela abraçava feliz e chorando e falava assim, pastor, essa igreja tem amor, pastor. Pastor, que coisa linda, essa igreja tem muito amor. E é uma igreja muito especial, a igreja do Tingui. Eu dizia assim, essa igreja é tão boa, que vocês não precisam de pastor. E se o pastor não atrapalhar, a igreja vai muito bem. Eu falava assim, é só o pastor não atrapalhar que essa igreja vai embora. E a igreja do Tingui é assim. Lá é muito especial também. E sempre cumprimentando, etc. E todos os apelos de todos os sermões, naquela semana de oração é específico. Todos deveriam vir à frente. E o apelo era só para visitas. Para que elas viessem à frente e se comprometessem a estudar a Bíblia. Nós haveríamos de formar uma classe bíblica com aquelas visitas. O objetivo era fazer a semana de oração para extrair dali uma classe bíblica. E ao término da semana de oração, começou a classe bíblica. Porque a classe bíblica no domingo à noite é muito boa. Lá a gente tem culto domingo à noite. Porque as pessoas vêm para a classe bíblica, estudam a Bíblia, e aí o que acontece? Elas já ficam para o culto. E elas começam a frequentar a igreja. Ela vem para a classe bíblica e já fica para o culto. Todos os domingos, na igreja que eu sou pastor, eu prego. Ninguém prega domingo, só eu. E aí, ela foi à classe bíblica. 44 pessoas na classe bíblica. Na terceira lição, nós já estávamos com 75 pessoas estudando a Bíblia. Sabe por quê? Porque o apelo daí na classe bíblica era que cada um trouxesse um amigo. E aí começou a multiplicação e nós tínhamos 75. 40 e poucas pessoas se batizaram aquele ano daquela classe. Amém? E você sabe que numa classe bíblica, eu ministrava a classe bíblica, você toda lição você vai fazendo um apelo. Porque a pessoa vai decidindo toda semana, né? Fica mais fácil para ela tomar a decisão do batismo depois. E o tempo foi passando, e é um funil, e você vai chegando no momento onde as pessoas começam a ter que tomar decisões. E é uma mudança radical de vida. Porque você chega para elas e diz assim, olha, você está vendo a carne de porco que você comia? Pois é, está na Bíblia. E aí você fala assim, olha, sabe o teu avô que faleceu, não está no céu. Está descansando. É uma mudança radical. E olha, o sábado, e você vai falando, e é uma mudança tremenda na cabeça de uma pessoa, num espaço de tempo muito curto, 3 meses e meio, 4. É muito complicado. E eu estava apreensivo com aquela lição do batismo. E eu fiz o apelo. E aquela mulher foi a primeira a levantar a mão e falou assim, pastor, eu vou me batizar. Eu sou a primeira a decidir, eu vou. E eu fiquei muito feliz. Rosângela é o nome dela. Falei assim, Rosângela, que bom. E outras pessoas foram se decidindo e depois outras no processo. E eu fui preencher a ficha batismal na casa dela. Fui lá, dia pela manhã, ela, os filhos, o marido não estava. E ali quem iria batizar era ela e o filho mais novo. Os outros 2 ainda não podiam. E aí começou todo o processo. Comecei a preencher ficha batismal. Não sei se você já preencheu uma ficha batismal alguma vez. Mas tem uma parte ali logo no início, né? Que diz assim, é casada no civil? E ela falou assim, não sou, pastor. Continuei preenchendo a ficha. Tudo certo, não falei nada. Porque a igreja adventista
Se a pessoa ela não estiver casada legalmente, se ela vive com outra pessoa casada legalmente, ela não pode se batizar, porque ela precisa estar em conformidade com as leis do seu país. É uma proteção para a igreja, é uma proteção para a pessoa que está vindo participar dessa família. Uma família séria, com credibilidade, respeitada socialmente por essa linha. E eu conversei com o meu ministerial, o pastor Ari Gomes, por telefone e falei assim: pastor, esse é o caso. Ela está já há 15 anos com esse homem, que é o marido dela, tem um filho de 13 anos, os outros 2 filhos são de outro casamento, mas ela já está junto há 15 anos. E ele me explicou, falou assim: Ivan, o voto batismal da divisão sul-americana é o seguinte: a pessoa tem que conviver, se não é casada, há pelo menos 5 anos com a pessoa e frequentar pelo menos 1 ano a igreja, estar frequentando. Quanto tempo ela está frequentando a igreja? Eu falei, acho que uns 6 meses no máximo. Talvez nem 6. Ele falou assim: Ivan, então nem adianta tentar por voto batismal. Ou ela casa ou ela não se batiza. E eu fiquei pensando, como é que eu vou falar para a Rosângela, tão querida, tão sensível, uma coisa dessa? Ela pode criar uma mágoa, ou o diabo pode criar uma mágoa tão grande no coraçãozinho dela, que ela possa, em algum momento, talvez desistir, ou se decepcionar. E eu, preocupado, eu falei assim: pastor, então ora, aí eu vou orar aqui para Deus dar um jeito, para conduzir da forma como vai falar. Eu não tinha coragem de falar com ela, não tinha coragem. Como é que eu vou frustrar alguém que quer se batizar, foi a primeira a se decidir, sabe, guardando o sábado tudo certinho, tudo, e por causa de uma situação, uma norma, uma regra, eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se era melhor falar ao vivo, por telefone, o telefone tocou, era ela. Pastor, tudo bem, ou mais ou menos? Falei assim: o que aconteceu? O problema com o batismo? Olha como já tem uma, né? Problema com o batismo. Eu falei assim: mais ou menos, eu nem sei como é que eu falo isso para você. Eu falei assim: mas o que é, pastor? Eu falei assim: olha, a situação é assim, assim, assado. Expliquei para ela o caso. E ela falou assim: pastor, quanto mais eu convivo com a igreja adventista, mais eu percebo a seriedade e a veracidade daquilo que vocês ensinam. Eu também estava pensando nisso e eu te liguei por isso. Porque eu não achava certo eu me batizar não sendo casado. Eu quero casar. Pastor, o problema é que o Zé não quer casar. Pastor, eu queria fazer um pedido para o senhor. O senhor vem na minha casa? O senhor faz um apelo para o Zé casar comigo? Eu já tinha feito muitos apelos na minha vida, mas nenhum como esse. Eu falei: mas como é que eu vou falar? Ela falou assim: eu não sei, o senhor tem um jeitinho. Eu falei: que jeitinho? Tem um jeitinho. E aí, eu já fiquei imaginando, né? Eu fazendo o apelo. Você já resistiu, agora não aguenta mais, casa, Zé. Como é que eu ia fazer um apelo para alguém casar com alguém? Isso não faz parte de apelo. Não ensinam isso no teológico para a gente. Não ensinam. Não tem livro nenhum. Apelo para alguém casar com alguém. Mas o único horário que podia, eu disse que eu tinha que ir. Era depois do culto de quarta-feira, 10 e pouco da noite, para variar, um frio, daquele de congelar o osso. Mas eu fui. Cheguei a casa, estava ali Rosângela, o filhinho e ninguém mais. O Zé estava para chegar ainda. Eu com as 2 mãozinhas assim no meio da perna, aquele frio, esperando o Zé chegar. Não conhecia o Zé. E tinha que fazer um apelo. E aí ele foi, sentou, e ele sentou, cumprimentou, que alegria e tal, e conversa. Aí você conversa amenidades, né? Pois é, frio, né? É frio. Aí eu do bolso tirei um bombom. Não vou confundir as histórias, né? Aí eu comecei a conversar com ele, falei assim: olha, a Rosângela é tão querida para a igreja e tal. O senhor sabe que ela vem estudando a Bíblia de maneira sistemática. Ela tem encontrado um Jesus diferente.
Ela já passou, o Senhor sabe, por tantas religiões, mas agora ela tem sentido no coração alguma coisa mais sólida, mais profunda, mais radical. E ela tem um desejo no coração de se batizar. Ele olha, muito bom, fico feliz que ela esteja. Eu sempre apoiei, pastor, sempre apoiei, nunca fui, mas eu sempre apoiei. Quer ir, vai. Uns apoio bom que a gente encontra por aí, né? Quer ir, vai. Falou assim, pastor, e tal, e que bom. Eu falei assim, pois é, mas tem um problema, senhor José. O que aconteceu? É o seguinte, na igreja adventista, para ela poder batizar, ela precisa casar. O senhor já está junto com ela há 15 anos, o senhor tem um filho lindo. O senhor não casa logo? Rosângela está aqui, eu te amo tanto, tão bonita, casa com ela, José. Casa! E depois dele rir um pouquinho comigo, ele disse assim, pastor, o senhor veio aqui em casa para pedir que eu case com a Rosângela? Eu falei, mais ou menos. E ele disse assim, não, pastor, desculpa. Se o senhor pedisse alguma coisa, eu tenho uma microempresa, eu faço banners, faço isso, faço aquilo, eu ajudaria o senhor com o meu prazer, mas não quero casar. Eu amo a minha esposa, amo o meu filho, mas não quero me casar. Eu já fui casado, não quero casar. Não quero passar por... Não quero. Falei assim, mas o senhor sabe que ela é sua mulher, não sabe? Legalmente, Código Civil novo, tal, você sabe, não sabe? Sei. Eu não quero casar. Mas José, não tem por que não casar. E quando eu já não tinha assim mais argumento, porque eu só tinha um, apareceu o filho dele, que estava no quarto, ele colocou a cara assim no corredor e falou assim, casa, pai. Aí era a Rosângela, quietinha, eu pedindo para ele casar, o filho pedindo para ele casar, ele com o coração duro, empedernido, não quero, não vou, desculpa, mas não vou. E eu não sabia bem a hora, o equilíbrio, né? De parar, de apelar ou não. E aí ele se fechou e parou de mostrar os dentes e falou assim, pastor, eu não vou casar. Eu não quero casar. E ponto. Quando ele falou isso, eu olhei para Rosângela. Rosângela estava chorando. Lógico. Ser rejeitada pelo marido assim na frente do pastor, dizendo, olha, não quero ela para minha esposa, não quero. Rosângela começou a chorar e ela fez uma coisa que eu nunca imaginei. Rosângela olhando para mim falou assim, pastor, o José não me quer como mulher, ele não quer casar comigo. Por isso eu vou dizer uma coisa para o senhor. Entre o José e Jesus, eu fico com Jesus. José, está aqui a minha aliança, não é mais minha. Pega as suas coisas, vai embora, porque o meu batismo é domingo e eu vou me batizar. O José pegou as suas coisas, deu naquela situação, ele foi embora. Alguém precisa de uma visita para casamento? Eu tive o privilégio de batizar a Rosângela. 4 meses de adventismo, ela já havia trazido 5 pessoas para as águas batismais. Ela foi radical. Talvez alguém mais equilibrado falasse assim, não, calma, não é por aí, espere um pouco. A Rosângela deu um testemunho
no dia do batismo dela. E ela disse assim: eu nunca fui tão feliz. Eu era infeliz e não sabia que era infeliz. Deus me deu a igreja dele na terra e me restituiu a felicidade e a autoestima que eu já havia perdido há 15 anos. Deus tem sede de homens e mulheres que tenham coragem de se posicionar. Deus tem saudade de pessoas como Enoque, saudades de pessoas como Davi, saudade de pessoas como Maria Madalena. Qual é o perfume mais caro que eu posso comprar? Não é digno, mas eu coloco aos pés de Cristo. Você entendeu o que Jesus quer de você essa semana? Essa semana se resume nisso. Deus falando assim: eu amo você. Fica do meu lado no grande conflito entre o bem e o mal. Eu preciso de você porque eu tenho outros filhos que precisam ouvir o que você já sabe. Eu não posso terminar essa semana de oração sem fazer um apelo para você. Sabe, em nome de Cristo eu vou pedir uma coisa: não se levante porque alguém vai se levantar ou porque alguém vai ficar vendo você sentado. Não minta para Deus, porque esse apelo é uma projeção da tua relação com Deus. O meu apelo é para que você se torne um cristão radical, que não se compre e que não se venda, que não fique relativizando o dízimo, que não fique relativizando o pacto, que não fique relativizando o álcool, porque um pouquinho pode, porque faz bem, porque não sei o quê. Alguém que não relativize os princípios de Deus. Alguém que coloque no coração o sim, sim e o não, não.